Sermão do Monte, capítulo 56, parte 5. Os sinais da autoilusão. O efeito da verdadeira pregação deveria ser o de levar-nos a temer e tremer. Deveria ser o de nos examinarmos a nós mesmos e pensarmos mais a respeito do Senhor Jesus Cristo. Cuidado para não ficarmos interessados pela mera letra da palavra. Isso é algo que pode suceder com grande facilidade. Devemos ter cuidado para não nos tornarmos exageradamente interessados pelo aspecto mecânico, saltando de texto para texto, fazendo comparações e outras coisas semelhantes. Naturalmente, devemos interessar-nos por tudo quanto faz parte da Bíblia, mas não nos devemos deixar dominar pela mecânica das Escrituras. É bom nos interessarmos pelos símbolos e pela numerologia bíblica, por exemplo, mas é muito fácil gastarmos a vida inteira estudando e calculando acerca desses problemas e, dessa maneira, nos esquecermos dos verdadeiros interesses da alma. De forma toda particular, cuidemos para não demonstrarmos um interesse exagerado pelas diversas traduções da Bíblia. Lembro-me de certo homem, um homem inteligente, que se converteu pelo Evangelho de Jesus Cristo. Era maravilhoso ver a transformação que houve nele e observar o seu desenvolvimento. Então, ele caiu sob a influência de determinado ensino, e a primeira evidência que recebi do fato que ele caíra sob tal influência foi que, quando ele escreveu para mim, colocou certas referências bíblicas como um adendo. Porém, ele não as anotou simplesmente conforme fizera antes, mas agora escrevia Mateus capítulo 7, versículo 21, atualizado. Então, na próxima referência, ele aludia a algum outro tradutor ou versão como corrigida. E agora, muito provavelmente, ele deve estar usando ainda algum outro nome. Dessa maneira, aquele pobre homem se foi tornando mais e mais interessado pelas traduções ou versões e pela porção mecânica da palavra escrita. Lembro-me também de um outro homem dotado de idêntica atitude. Esse homem aproximou-se de mim no fim de uma reunião altamente espiritual e comovente. Um dos oradores, salientando determinado ponto, lera certa passagem bíblica numa outra tradução, que não era nem a atualizada nem a corrigida. E a única observação feita por esse homem acerca daquela reunião foi a pergunta que ele fez: de quem era aquela tradução? Aquela tradução particular nada tinha a ver com a mensagem propriamente dita. Essa passagem era igualmente clara em qualquer versão, mas aquele homem estava interessado por diferentes traduções. As traduções por si mesmas podem ser muito valiosas e úteis, mas uma vez que alguém fique tão absorvido e interessado por elas, provavelmente passará a preocupar-se mais com a tenacidade das Escrituras do que com o alimento espiritual que elas nos proporcionam. O último desses perigos consiste em fazermos a graça chocar-se contra a lei
e, dessa maneira, interessarmos-nos exclusivamente pela graça. Não existe doutrina da salvação à parte da doutrina da graça, mas devemos ter o cuidado de não nos escondermos atrás da doutrina da graça de uma maneira errada. Quanto a isso, uma vez mais, lembro-me de certo homem que se converteu, mas que, em seguida, caiu em pecado. Eu me sentia bastante inclinado a ajudá-lo, até que descobri que ele estava mais do que inclinado a ajudar-se a si mesmo. Em outras palavras, ele veio e confessou o seu pecado, mas imediatamente começou a sorrir e a dizer: afinal de contas, existe a doutrina da graça. Senti que ele estava saudável demais. Ele havia começado a curar-se um pouco cedo demais. A sua reação diante do pecado deveria ter sido uma profunda penitência. Quando um homem se encontra em saudável condição espiritual, não encontra alívio tão facilmente assim. Sente-se um incapaz e vil. Por conseguinte, se você descobrir que pode curar-se muito facilmente do pecado, se você descobrir que é capaz de saltar muito facilmente para a doutrina da graça, então sugiro que você se encontra em uma perigosa condição espiritual. O homem verdadeiramente espiritual, apesar de crer na doutrina da graça, ao ficar realmente convicto de pecado pelo Espírito Santo, às vezes sente-se que é quase impossível que Deus possa perdoá-lo. Algumas vezes tenho expresso esse pensamento dizendo que quase não posso compreender o crente que é capaz de ficar calmamente sentado ouvindo um sermão evangelístico sem sentir-se convicto novamente. Por certo, nosso sentimento deveria ser: quase senti que deveria converter-me de novo. Senti como se estivesse passando outra vez por todo o processo da conversão. Essa é uma reação autêntica. Na mensagem evangelística, sempre há um aspecto de convicção. E, uma vez que percebamos que não estamos reagindo dessa forma, então é que talvez tenhamos dado um salto prematuro para a doutrina da graça, pois já nos achamos na condição que conduz a essa trágica autoilusão. Em outras palavras, a pergunta final é essa: que dizer sobre a alma? Talvez você já ouviu a famosa história que envolveu William Wilberforce e certa mulher que se aproximou dele no auge de sua campanha contra a escravidão. Ele perguntou: Senhor Wilberforce, que dizer sobre a alma? Ele se voltou para ela e disse: Madame, eu quase já me havia esquecido de que tenho alma.